Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro entre amigos que estamos aqui. E queremos convidar o nosso amigo que abriu as portas hoje, o irmão José. Por favor, José, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. E o José hoje, ele nos abriu as portas para mais um Entre Amigos e queremos que você também se sinta à vontade na sua casa conosco. Obrigado, José, por estar realmente hoje ao vivo com a gente, abrindo as portas da sua casa. Ô, Léo, eu que agradeço a oportunidade, e de podermos juntos, de alguma forma, contribuir. Sejam bem-vindos. Nossa casa é aberta, é a sua casa. Obrigado, muito obrigado. Quero te pedir então que você faça uma oração para a gente começar aqui. Nós já oramos antes, mas agora terminamos que você ore também, para que realmente Entre Amigos fique com o Espírito Santo também. Ok, vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, a nossa gratidão, Senhor, de todo o nosso coração, pela vida, por essa oportunidade, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Nós sabemos, Senhor, que vivemos em dias difíceis, mas temos visto a mão do Senhor a nos abençoar e gostaríamos que o Senhor continuasse nos protegendo e nos guiando. Que todos os nossos ouvintes, que todas as pessoas que participam conosco sejam abençoadas, sejam direcionadas pelo Senhor e que nós nos preparemos, que recebamos o Teu Espírito Santo e que estejamos preparados para superar esses momentos e também para um caminhar mais próximo do Senhor e aguardarmos até a Tua volta com alegria e com o coração rejubilando. Muito obrigado, te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, José. Então que Deus abençoe muito a sua família. Bom, e hoje, queridos, vamos aqui então chamar conosco aqui o pastor Cleiton. Obrigado, José, mais uma vez. Nada. Seja muito bem-vindo, Cleiton, ao nosso meio também. E ele vai mostrar um pouquinho para a gente hoje, qual que é o nosso tema hoje, qual que é o nosso foco hoje, como que, o que os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, que estão nos assistindo, as pessoas que estão nos assistindo também, o que elas podem esperar hoje desta mensagem? Olá, amigos, olá, Léo, boa noite a todos, é um prazer estar com vocês mais uma vez. E, amados, hoje nós vamos estar estudando qual foi a providência de Deus mediante a entrada do pecado no mundo. Amém. Então, qual é a providência? Quando falamos assim de providência, o que é uma providência? Como que é isso? O que Deus fez para que a gente pudesse realmente receber essa bênção? Então, com vocês hoje, eu espero que vocês tenham as suas perguntas. Vocês podem mandar as suas perguntas que iremos responder. Temos o canal também, canal no YouTube chamado Entre Amigos, que essa live fica gravada lá para você assistir e lá mesmo colocar as suas perguntas e nós iremos responder um a um. Então, fique à vontade. Amanhã esse vídeo já estará disponível lá. Então, fique à vontade para fazer as suas perguntas e se sinta entre amigos. Com você. Amém. Amados, bom, para que nós possamos conseguir compreender qual foi a providência de Deus mediante o pecado, nós precisamos relembrar primeiro como foi que começou toda essa história. E a gente vai passar bem breve por todos os tópicos na qual nós já estudamos até aqui. Está bem, Léo? Ok. Então vamos até lá. Bom para as pessoas que estão chegando hoje, elas poderem ver o que nós já falamos. E é importante que você nos acompanhe. Isso. Para que a gente possa acompanhar essa linha, eu convido vocês a relembrar algumas coisas. Primeiro ponto, na qual que nós estudamos, qual é o propósito da criação do homem? Nós vimos que o propósito da criação do homem foi para ser imagem e semelhança de Deus. E como que nós somos imagem e semelhança de Deus? Aí nós estudamos o que é pecado. E o que é pecado? Pecado é tratar aquilo que é santo como comum e aquilo que é comum como santo. Ou seja, e como que eu posso ser semelhante a Deus? Tratando aquilo que é santo como santo e aquilo que é comum como comum. Então, e hoje nós vamos ver qual foi a providência de Deus mediante a entrada do pecado. Bom, para podermos adentrar nesse tema, Léo, nós precisamos compreender algumas coisas. Porque a Bíblia vai tratando de algumas coisas que às vezes as pessoas passam desapercebidos de como essas coisas foram instituídas. E assim elas não conseguem tomar percepção da mensagem na qual que o autor está querendo trazer para o seu leitor. A mensagem que ele está querendo deixar para aquele que está compartilhando da leitura e do testemunho do autor. Então, a primeira coisa para nós adentrarmos nesse tema, a gente precisa entender o que é um rito.
O que é rito? Rito é aquilo que faz menção a algo. Ok. É aquilo que ilustra ou traz a imagem de algo que aconteceu, que pode estar acontecendo ou que irá acontecer. Isso é um rito. Então, para que nós possamos compreender a mensagem de hoje, eu e você precisamos compreender o que é rito, ok? Creio que ficou claro. Ok. Rito é aquilo que traz menção a algo, te faz lembrar de algo, te faz pensar em algo. É aquilo que eu vou fazer para que isso possa me lembrar de alguma coisa, né? Isso. E que pode ser algo que aconteceu, que está acontecendo ou que está por acontecer. Ok? Ok. Bom, para adentrarmos no tema, convido então vocês agora a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 3. E no capítulo 3, eu creio que a sua Bíblia, como a minha, tem um subtítulo aí. A minha está bem assim, A Queda do Homem. A minha também, Queda do Homem. A Queda do Homem. A minha é Revista Almeida e Corrigida. Amém. Então, olha só, amados, a queda do homem. Vamos lá para o contexto do capítulo 3. O que aconteceu? Assim que o homem entrou em pecado, ou seja, foi contra a palavra de Deus, que é na qual que gera e dá direito à vida eterna, ou seja, é praticar e crer, viver segundo a palavra de Deus. Quando o homem quebrou esse pacto, o que aconteceu? Jesus o buscou e tentou solucionar o problema. Deus o busca o homem para solucionar esse problema. E como que Deus faz? O homem, ele fala bem, a Bíblia relata bem assim no capítulo 3. O homem se escondeu de Deus. E ele afirmou que se escondeu porque ele descobriu que ele estava nu. E quando ele fala que descobriu porque ele estava nu, o que ele fez? Aonde ele se escondeu, ele diz que estava com medo e ele se escondeu de Deus. Então Deus chega, os chama e bate um papo ali com eles, que nós já estudamos lá no estudo anterior. Nos outros estudos. Uhum. E aí o que acontece? Deus vai lá e cobre a nudez deles com pele de animais. Naquele momento Deus estava ensinando o homem uma coisa: que o salário do pecado é a morte. Ir contra a palavra de Deus gera morte. Naquele momento, o homem não estava morrendo, mas ele estava vendo pela primeira vez um animal ser sacrificado. O que a gente percebe, né? É interessante isso, desculpa te interromper, mas acho que é um ponto muito importante quando a gente vê na Bíblia que Deus faz para ele vestes de peles. Né? Não menciona a morte, mas a única coisa que poderia suprir um pecado era o derramamento de um sangue de algum animal inocente, como era ensinado, como a gente viu nas outras, né? E obviamente ele representando, né, o sangue de Cristo. Isso mesmo. Então o que acontece? Naquele momento que entra o pecado no mundo, Deus criou os ritos. O primeiro rito a ser criado na terra foi do sacrifício de animais para propiciação, ou seja, para mediação, como providência de Deus, para continuar dando vida ao ser humano, até que o Cordeiro de Deus viesse para sacrificar no lugar do homem. Antes de Cristo, então, o rito ele era muito importante, Sim. porque ele nos lembrava de algo. Era isso. É isso que você está querendo nos dizer. Isso. Ok. Então vamos lá. Vamos agora para a Bíblia. Então, após Deus instituir um rito, olha o que a Bíblia traz para mim e para você. Capítulo 4, Gênesis capítulo 4. A minha Bíblia fala bem assim, capítulo 4, versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e concebeu e deu à luz a Caim. E então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu luz a Abel, seu irmão. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador. E aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Ele irou-se, pois sobremaneira, e Caim, e descaiu-lhe o semblante. E então lhe disse o Senhor,
por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti te cumpre dominá-lo. Queridos, esse texto é fundamental para que eu e você possamos tomar consciência das providências de Deus para redimir o homem. Esse texto é fundamental para que eu e você possamos compreender o que a Bíblia está trazendo de clareza, que é aquilo que os servos, ou seja, os filhos de Deus, estão fazendo segundo a vontade e o propósito do Senhor. E a Bíblia, ela fala bem assim: após o pecado, Adão coabitou com Eva, tiveram 2 filhos, não fala detalhes dos demais da família, mas ele fala desses 2 filhos. E o que ele chama a atenção, Moisés, o que ele está chamando a atenção para mim e para você? Que apresentaram-se os 2 diante do Senhor. E um apresentou segundo aquilo que ele fazia, que era agricultor. Sim. Que era Caim. Ou seja, ele trouxe aquilo que era melhor daquilo que ele produzia. Ele trouxe daquilo que ele tinha, que ele achava que era melhor, que ele seguiu o coração dele, pensou, eu vou oferecer o que eu tenho de melhor para Deus. E a Bíblia fala que nem Caim e nem a oferta dele foi aceita. Ao passo que Abel, ele era pastor de ovelhas, e ele apresentou a Deus o sacrifício, a gordura do animal. E disso se agradou o Senhor. Sabe, amados, quando Deus criou a providência para que o homem pudesse ter direito à vida, ele disse que o sacrifício, o rito deveria ser praticado mediante o sacrifício de animais. Deus estipulou o rito que deveria ser mediante sacrifício de animais, mediante o vida. Mas aí traz o motivo, né, de sacrifício de animais, aonde que entra então a crucificação, a morte de Jesus? Porque a gente poderia continuar sacrificando animais, já que ele deu um rito para ser feito, deveríamos cumprir este rito. Se nós não estamos cumprindo, estaremos em pecado então? Como é que fica isso? Interessante, Léo. E você fez uma afirmação bastante interessante, que o texto já nos afirmou, mas eu não abordei de uma maneira enfática, que Deus ele disse o seguinte, que ele ia voltar um versículo, um passo na qual que Deus afirmou. Ele disse o seguinte, versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz o quê? A porta. Ou seja, o que Deus está dizendo, o que Moisés está transmitindo e ensinando para mim e para você? Que praticar um rito da maneira que não foi, que Deus pediu, é o quê? É pecado. É pecado. É errar o alvo. O que é pecado? Hamartia, nós dizemos isso já no estudo passado. Nós falamos passado. Ou seja, muitas pessoas, Léo, têm tentado agradar a Deus. Muitas pessoas têm tentado fazer aquilo que é da segunda vontade de Deus. Mas por não conhecer a palavra, ou às vezes por não conhecer os preceitos pela qual Deus está providenciando para a mediação e propiciação, mediante o sacrifício de Jesus, o que eles fazem? Eles, infelizmente, eles têm praticado os ritos segundo o quê? O seu coração. Esse é o problema. Porque para que eu e você sejamos aceitos, para que eu e você e as nossas ofertas sejam aceitas, nós precisamos praticar os ritos da maneira que Deus estipulou. Porque nessa fala sua a gente percebe que Caim, né, trouxe o que ele achava que era o melhor. Sim. E aí ele fez um rito de oferta. E por que não foi aceito? Sim. Porque não foi da maneira que como Deus pediu, mas como ele achava, né? Isso. E agora respondendo a sua pergunta, Léo, por que então, se é o rito ou por que Jesus morreu? Sim. Né? Por quê? Se estava estipulado que esse rito traria salvação e remissão de erros. Se ele é a pecados. providência, por que Jesus morreu? E sabe, amigos, se tem alguém dentro do contexto bíblico que gostava de estudar a Bíblia e expor esse tema, chama-se Paulo. Paulo, ele é fantástico ao expor por que Jesus morreu. Paulo ele é muito profundo ao expor as suas palavras. E eu convido vocês agora a abrir os seus livros em livro de Romanos, sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 25. 3:25.
Vamos ler isso, no 25. Amém? Amém. Fala o seguinte, olha o que o apóstolo Paulo está falando. Ó, vamos ler do 24. Nós estamos sendo agora justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus propôs no seu sangue como o quê? Propiciação. Como propiciação. O que é propiciação? Amados, propiciação é o seguinte. Quando os ofertantes, eles sacrificavam um animal, o sangue daquele animal era apresentado diante de Deus em lugar do meu e do seu sangue. Em lugar do ofertante. Isso é propiciação. E quando você analisa a palavra propiciação, quer dizer aplacar a ira de Deus. A palavra propiciação significa isso, aplacar a ira de Deus. Então o que o apóstolo Paulo fala? Porém, após Jesus, após o sacrifício de Jesus, nós já não somos mais justificados mediante o quê? O sangue de animais, mas somos justificados mediante o quê? A propiciação do sangue de quem? De Jesus. E ele continua falando. Ele fala o seguinte: como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Agora, queridos, olha só. Olha o que a palavra está dizendo. Mediante a fé, para manifestar a justiça de Deus, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente o quê? Cometidos. Ou seja, Deus estava deixando a raça humana, de uma certa maneira, o quê? Impune. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. É a morte. Deus já tinha avisado para Adão e Eva que se eles comessem do fruto, eles iriam morrer. Então, o que Jesus fez? Por que Jesus morreu? Porque Deus está pagando a sua, a minha, a nossa conta. Amém por isso. Ele é a manifestação da justiça. Jesus é a manifestação da justiça. Foi por isso que Jesus morreu. E é mediante agora o sangue de Jesus que eu e você somos justificados. Só mediante a fé no sangue de Jesus que eu e você somos justificados. São mediante o sangue de Jesus que eu e você temos acesso direto ao Pai. Amém. Para pedir perdão pelos nossos pecados. Porque quando Caim e Abel apresentaram aqueles sacrifícios, é porque eles estavam querendo dizer que eles queriam aceitar a propiciação e a mediação que Deus estava propondo. Só que Deus estava propondo mediante animais para apontar o Cordeiro de Deus que viria e morreria pelo mundo, pelo pecado de todos. E é por isso que João, ao concluir de uma maneira muito enfática, em poucas palavras, ele fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E explica João 1,29, que fala que eis o Cordeiro de Deus. Porque ele era o único animal que poderia realmente tirar qualquer pecado do ser humano, né? E isso faz um link no Éden, quando a gente olha e lembra das peles que Deus fez a roupa. Com certeza ali foi um cordeiro, a primeira morte, para mostrar que como o pecado ele é terrível, né? E quando faz então essa menção que João fala que eis o Cordeiro de Deus, ele estava fazendo exatamente esse ponto, linkando os sacrifícios do passado com aquele que morreria, para que seria o nosso sacrifício. Isso mesmo. E olha só, continuando aqui a leitura, olha o que Paulo fala. Olha, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o quê? Justo. Sabe por quê, queridos? Até aquele momento, Deus estava sendo injusto. Sabe por quê? Porque ele estava dando vida
ao pecador. Até aquele momento, Deus estava sendo acusado por estar dando vida a pecadores. Porque ele disse, desde o começo da criação do mundo, que a vida eterna dependeria de crer e praticar a palavra de Deus. Então Jesus morreu não foi só para poder fazer propiciação e mediação e justificação, mas para que ele e Deus, ou seja, Deus, pudesse ser também ser considerado justo. Porque até então ele é considerado injusto. E ele diz mais, olha só, e não só para ele mesmo ser justo, mas também ser o quê? Justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, é por isso que Jesus morreu. Ele morreu para que Deus pudesse se tornar justo e justificador de todo aquele que nele crê. Amém. E esta foi a providência de Deus. A providência de Deus, ela começou mediante a sacrifício de animais. A providência de Deus começou mediante ensinando para a humanidade que o salário do pecado é a morte. Praticar aquilo que é santo como comum gera a morte. Praticar aquilo que é comum como santo gera a morte. E também praticar um rito da maneira que não agrada ao Senhor, que não foi a maneira que ele pediu, também é pecado. Também causa separação entre mim e Deus. E é por isso que eu desafio e convido você a continuar conosco, estudando a palavra do Senhor, para que nós possamos conseguir continuar compreendendo quais são os preceitos de Deus, o que é agradável ao Senhor. E no nosso próximo estudo, desde já eu faço um apelo a você, a estar conosco, para que nós possamos estudar por que os cristãos se separaram dos judeus. Por quê? O que aconteceu na história? O que aconteceu? Eu lhe convido a estar conosco. Por que os cristãos se separaram dos judeus? Se você tem esse desejo no coração de continuar estudando a palavra, se você tem esse desejo no coração de propagar essa palavra àqueles que você ama, que você quer tê-los contigo pela eternidade, eu te convido a fechar os seus olhos neste momento, para que nós possamos orar e selar esse desejo e compromisso, para que na próxima oportunidade nós possamos estar juntos para a honra e glória do Senhor. Oremos. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado, porque mediante Jesus, além de a sua justiça ter sido proclamada, obrigado, porque além de o Senhor ter se tornado justo, o Senhor também se tornou o nosso justificador. O Senhor providenciou tudo. Tudo já estava planejado. Tudo já estava preparado. O Senhor nos criou com um propósito. E nós caímos. Em Adão todos caíram. Mas obrigado, porque mediante o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos sendo redimidos ao cumprir a Tua palavra, ao aceitar a propiciação e a mediação e a justificação mediante o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por essa providência. E eu lhe peço ao Cristo Jesus que consolida nos nossos corações o desejo de continuar estudando a Tua palavra, para que nós possamos conseguir, através desta fé, consolidar em atos que vão exaltar o Teu santo nome, em agora viver segundo a Tua palavra, tratando aquilo que é santo como santo e aquilo que é comum como comum. E também, ó Pai, mediante os ritos na qual o Senhor nos pede que nós pratiquemos, que nós possamos encontrar guariba na Tua palavra, para que aquilo que nós estamos fazendo possa ser de preceito do Senhor e não preceito de homem, para que a nossa fé possa estar avultada na Tua palavra. Eu lhe peço, ó Deus, por esses que nos assistem neste momento, por esses que também que irão nos assistir, eu lhe peço, ó Pai, que por favor, semeia o desejo no coração deles
de continuar estudando e propagando a palavra do Senhor. E eu lhe peço uma bênção especial sobre todos que estão aqui conosco envolvidos para poder estar fazendo esta reunião. Em especial pela casa do José e da Bel, que continue fazendo aqui um redil, um pedacinho do céu, para ambos e para seus filhos e para todos aqueles que os cercam. Dirige nossas vidas, prepare-se para o próximo encontro que nós te pedimos. Por Jesus, amém. Obrigado, amigos. Até o nosso próximo encontro. Domingo às 7h30, pela graça de Deus. Nós estamos aguardando vocês.